Isso é o emprego apoiado, diz assim, vamos basicamente descobrir os pontos fortes, as habilidades e competências e as necessidades de apoio e tentar desenvolver um trabalho, né, customizado. Esse é outro termo que hoje em dia se usa também nos Estados Unidos, eles falam emprego apoiado / customizado, né? Porque a customização é um elemento essencial do emprego apoiado. Então, muitas vezes eu vou criar uma situação de trabalho, entendam bem essa criação, não como uma criação que vai onerar a empresa, mas uma criação dentro de uma necessidade da empresa, que aí cabe ao consultor fazer essa análise e vender essa ideia para o empresário, né? Esse é o grande trabalho do consultor, se formar para isso, se qualificar para isso e conseguir falar essa linguagem, né? E falar, olha, você precisa de alguém aqui que vai te atender essa necessidade, eu tenho quem vai atender essa necessidade, vamos fazer esse casamento acontecer, né? Basicamente é isso. Uma vez que aconteceu isso, você criou um trabalho, desenvolveu lá uma oportunidade, o emprego apoiado, um outro tripé importante, que é a terceira fase, é o acompanhamento. Acompanhar a pessoa no local de trabalho. Acompanhar, no início se acompanhava bastante, então você tem, no início lá do emprego apoiado, consultores passando horas e horas com a pessoa, né, acompanhando. Isso foi mudando no decorrer do tempo. Hoje a gente trabalha muito com o conceito de apoio natural, que é desenvolver os próprios apoios nos locais de trabalho, e você funciona mais como um consultor que sim acompanha de perto, né? Porque é importante acompanhar. Eu sempre esclareço isso, né? Que o acompanhamento não é visita. As pessoas confundem acompanhamento com visita, porque visita muita gente faz, né? Visita é uma coisa comum no processo de inclusão. Se visita, né, para ver como está. Esse acompanhamento que o emprego apoiado diz é de uma proximidade, né? É de um estar muito junto do usuário e da empresa, para poder ajudar as questões e esse casamento acontecer de uma maneira legal, o treinamento no trabalho também acontecer e evoluir bem, né? Os resultados acontecerem de uma forma positiva e principalmente a inclusão social mesmo, a inclusão também nas relações, né? Facilitar isso daí é papel também do consultor. E o emprego apoiado diz uma outra coisa importante, que aí tem muito a ver com o modelo social mesmo também, que é a pessoa tem que ter esse apoio quando e onde ela precisar, na intensidade que ela precisar, no decorrer da vida laboral dela. O emprego apoiado deve estar disponível. Então, você começa, você vai, se ela precisar de novo, você está lá. Por quê? Porque o apoio é um aspecto essencial para dar certo a inclusão no mercado de trabalho. Eles precisam disso, né? Como não, a gente acredita que o emprego apoiado é uma tecnologia assistiva, né, para quem precisa dele. Então, vai precisar dele com mais, menos intensidade, em algum momento da vida, pode deixar, né? Ele está precisando lá e pode não precisar do consultor, o consultor né, pode ficar muitos anos sem estar lá necessariamente, mas se precisar de novo, ele tem que contar com isso, né? E por isso que, de novo, a política pública é importante e fundamental nesse sentido, que é o que vai garantir o direito ao trabalho desse segmento da população, que a gente fala aí, que é quem precisa de mais apoio, que é o usuário do emprego apoiado. Basicamente é isso. Tem algumas legislações, todos esses países que eu falei têm legislações específicas, né, do emprego apoiado. Então, a gente percebe que o emprego apoiado tem sim uma importância, é diferente do que simplesmente um método, ele é muito mais que isso. Então, tem legislação específica e tem legislação trabalhista no trabalho que auxilia esse tipo de colocação. Então, hoje no Brasil nós não temos nenhuma legislação nem que cita, né, o emprego apoiado. A Lei Brasileira de Inclusão, a gente sugeriu aí um artigo, né, um parágrafozinho lá para falar de emprego apoiado, para pelo menos iniciar essa discussão. Ou seja, se você tem uma lei dizendo de alguma coisa, né, isso possibilita que municípios, estados, né, efetuem projetos, programas, determinem verba para um projeto, um programa. Então, esse é um primeiro caminho. E modificações possíveis e
que precisam ser feitas em termos de legislação trabalhista que dê segurança para que a pessoa contrate através do emprego apoiado, para que a gente avance na modalidade do emprego apoiado, para que a gente atenda cada vez mais pessoas que realmente precisam de mais e mais apoio, como uma customização maior, flexibilização e customização de horário, de função maior. E para isso a gente vai precisar que exista um arcabouço jurídico que dê conta, que a empresa não se sinta, né, mais cedo ou mais tarde, vem alguém lá, bata na porta e diga, você está explorando, né, o trabalhador, você paga menos, paga mais, você está fazendo desvio de função, né, você está fazendo, sei lá, uma série de coisas que precisam ser vistas e por isso que também existe uma associação para ajudar nessa discussão. Precisa ter uma associação para ajudar nessa discussão. Então, basicamente, isso é o emprego apoiado. Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer uma pergunta? Se quiserem saber mais